último bloco do Antenados Geral estamos falando um pouco sobre o julgo desigual. A gente foi muito além do que você imagina só de fé, ele é crente, não sou. A gente falou aqui sobre idade, falamos sobre disparidade socioeconômica, falamos aqui de caráter e mau caráter, falamos de julgo desigual, às vezes empresarial, quais cuidados você tem que ter. E acho que em todos os casos, a gente volta daquilo que o Samuel falou no início, que é uma coisa que a gente não faz muito hoje. Vamos sentar um pouquinho, isso até para quando não há julgo desigual. O que a gente vai querer da nossa vida? Porque às vezes tem muito até em crente isso. Os dois são crentes, glória a Deus, aleluia. E aí, o que a gente vai querer? Como é que você... Rapaz, eu sou missionário, eu quero viajar ao mundo. Eu sou caseiro, não quero sair de casa. Meu irmão, vai dar problema. É julgo desigual de propósitos, vamos falar assim. Então você tem que entender muito bem. Às vezes, aquela questão, um quer ter 10 filhos, o outro não, quero ter um e olhe lá. Às vezes nem quero ter muito, porque eu sou esse tipo de pessoa. Tem que haver o diálogo, porque acho que tá aí, o julgo desigual começa quando não há diálogo, até entre crente e não crente. Se a menina fala, olha, eu vou ser assim, você quer namorar comigo, você vai ter que vir para a igreja, meu filho vai vir para a igreja, e vai ser desse jeito. Se você não quer, assim não quer, senão vai cair num erro, que eu vou voltar agora, é um caso que já foi, isso foi cuidado por um pastor amigo meu, e a gente estava falando há um pouco tempo atrás, na verdade, sobre isso. De uma mulher que ela não era crente, casou com os esposos que não eram crentes, e ela aceitou a Jesus. E depois que ela aceitou, ela teve muita batalha. Que vai, não vai, do jeito dela, o marido não gostava, não sei o quê. E ela falou, e eles acabaram se divorciando, mas ela falou que o que foi determinante para o divórcio não foi o jeito que ele tratava ela, mas como tratava os filhos. Como eles lidavam com os filhos. E ela falou que o pingo da gota final foi quando ele, segundo ele, era uma tradição da família, pegou o garoto fez 17, parece 16 ou 17 anos de idade, pegou o garoto, levou para uma casa de mulheres para que ele tivesse a iniciação sexual vistoriada pelo pai, sei lá, que tem muito pai, diga-se de passagem, que faz isso hoje em dia. Para ele é macho, então eu vou levar lá. E ela fez isso. Quando fez isso, ela falou, acabou. Não vai ter, porque seria uma briga. E aí ele falou que teve uma briga depois pela guarda dos filhos, ela acabou levando porque ela queria levar para a igreja. Quando chega numa situação extrema dessa, divórcio é aconselhável, eles não se dão bem, e até a criação do filho não é nem que não se dão bem, é totalmente contrário. Ela quer levar na igreja e ele quer fazer uma iniciação sexual num prostíbulo com um garoto. Como é que faz o negócio? Como é que lidar com uma situação dessa? Já vai pro extremo para a gente entender que pode causar isso. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Talvez com um crente, o cara pode ter ser um pouco mau caráter, mas você não chega a extremos assim. Mas se você conhece alguém que não é crente, está a casar e acha que ele vai aceitar Jesus, você pode lidar com situações assim. Eu acho que nesse caso que você está apresentando, que é um caso que a conversão acontece depois, né? É muito doloroso, né? Os efeitos que causam essa mudança de visão de mundo. Porque o cristianismo faz isso com você, ele muda a tua perspectiva de mundo. Aquilo que outrora não era errado, agora se tornou vivia algo, naquele mesmo mundo, você repudia, né? Então, infelizmente, isso vai acontecer em grande quantidade dos casos. Contudo, quando a gente leva para a questão de romper a relação, acabar com a relação, a gente corre um risco de intrometer-se numa área que só quem dorme com é que pode dizer. Eu não posso falar se aquela pessoa deve continuar ou não. Eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que apanham, né, do marido, coisa parecida, e a pessoa simplesmente ela persiste com isso. A pessoa se quebra, se machuca, se destrói. É uma agressão, ele tinha que estar preso. O lugar dele era na cadeia, não na igreja, mas na minha cabeça. Protege, né? Mas aí ela protege ele, ela acredita naquilo ali. Eu conheço uma senhora que orou 40 anos pelo marido e ele se converteu. Então assim, e passou por muitas dificuldades. Eu não posso intervir neste nível dentro de uma relação. Porém, nós começamos a criar uma ideia de que nós temos que ter um casamento perfeito. E o casamento perfeito, a família perfeita, é imperfeita. Ela é falível, ela tem defeitos. E o que está acontecendo é o seguinte, eu tenho um problema dentro de casa que é insustentável, mas é insustentável para você, pode não ser para mim. Aquilo que não é insustentável para mim, é para você. Aquilo que é insustentável para mim, você talvez administre muito bem. Então, o que você precisa fazer como conselheiro, como pastor, eu acredito que esse é o melhor caminho, é você mostrar para a pessoa os prós e contras da decisão que ela vai tomar. Mas ela precisa entender antes que ninguém na vida tem tudo o que quer. Nem sempre as coisas são perfeitas. Nem sempre não. Nunca são perfeitas como nós queríamos que fosse. Então, a gente tem um mundo ideal e tem um mundo real.
né? O mundo ideal é o que eu queria que fosse. O mundo real é o que, lamentavelmente, a minha vida é. Mas eu preciso aprender a amar o que tem. Porque talvez esse homem feriu gravemente a vida dessa menina. Mas e o filho? Um rapaz de 17 anos tem poder de decidir. Ele pode votar. Então, se ele vai ou não vai, é uma decisão, mesmo que talvez uma mãe, um pai proibisse, ele iria. Então eu acredito que existem outros elementos dentro disso aí. Eu acho que tinha que procurar ajuda. Uma questão como essa tem que ter uma intervenção, né, de um especialista, seja um pastor, um psicólogo, um conselheiro, e às vezes até em casos uma intervenção da polícia, né, intervenção da justiça para proteger a família, não é para acabar com a família não, é para proteger o lar, né, porque assim, uma coisa que acontece também é o seguinte, é aquela ideia poética de que os dois se tornaram uma só carne e que de agora em diante nós somos um só. Peraí, cara. Nós somos dois seres distintos e a sua existência não pode destruir a minha. O meu universo não pode acabar porque o seu existe. Então, se um casamento destrói a existência do outro, tem alguma coisa errada. O mundo ideal só existe na propaganda de margarina. Fala muito isso. Como é que é? O homem acorda, o cara acorda, o cara é bonitão, sarado, a mulher é loura, meu comendo margarina. A toalha da mesa é branquinha, o pão é quente, o filho acorda, ninguém tem remela no olho, ninguém tem bafo, entendeu? Os caras já acordam assim. Então, foi muito bem colocado. É a magia da a família é perfeita e imperfeita. E se alguém é capaz de conviver com uma... E é isso, o casamento é isso, eu conviver com as deficiências do outro e o outro aceitar conviver com as minhas deficiências. Desde o momento que essa deficiência não seja oposição. Jesus disse em Lucas 11:17, se não me engano, todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Quando há um jugo desigual que você começa a equilibrar, você cede para que esse jugo se equilibre, você pode levar e conviver naturalmente. Agora, quando há uma oposição a um ao outro, quando os dois se atacam mutuamente, esse casamento está propenso realmente ao divórcio, à derrota. Agora, eu sempre falo para os casais, me provam que o divórcio é a melhor saída. Me prova que o divórcio é realmente a solução, que ela tem que ser o último extremo. Paulo, em 1 Coríntios 7, ele diz assim, se o marido descrente consente que a esposa... vou aqui falar mais conjecturando, se a esposa prossiga na sua fé, que ela tenha a fé dela, não se separe desse marido. Porque a questão, eu conheço maridos que bebe, que o cara bebe, fuma, o cara fala palavrão, conta piada, mas é um cara que respeita a fé da esposa dele. É um cara que é dizimista até às vezes, coopera com a obra de Deus. Eu conheço vários, vou na casa deles, falam comigo, pastor, desculpa que eu estou fumando, estou fedendo a cigarro, mas é um cara que me respeita e respeita a esposa. Agora, quando há essa oposição, quando há esse enfrentamento, realmente a situação fica difícil e precisa, como muito bem também falou mais uma vez o pastor, de um terceiro, para poder trazer um aconselhamento. A palavra de Deus em Provérbios diz que na multidão de conselho há prosperidade, e na falta de conselho há derrota, há destruição. A esposa, desculpa falar, o marido levou o filho, acho que ela foi um pouco extremista. Acho que ela poderia buscar um consenso e perdoar essa ação aí do marido. Poxa, obrigado pela presença. Olha, quinta-feira eu faço 5 anos de casado. Se eu posso dar uma dica para você, pelo menos que está namorando, não vá com o pensamento que se tem alguma coisa errada no namoro, o casamento conserta. É justamente o contrário. Ela é um pouco agressiva, mas eu acho que depois de casar, o negócio conserta. Tome cuidado, tira um pouco a lente da paixão no namoro e veja um pouco mais criticamente, porque se você for casar é para a vida inteira, tá bom? Obrigado, pastores, pela presença de vocês. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenado. Tchau, tchau. Que a todo momento eu posso errar.